Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto, sejam bem-vindos. Hoje já é dia 13, né, de junho de 2025, pessoal. Sexta-feira agora são aproximadamente meia-noite e 21. Acabou atrasando um pouco a análise que seria de ontem, na quinta-feira, devido ao Dia dos Namorados hoje, acabei tendo um compromisso com a minha namorada. Porém, a gente vai passar a análise de hoje como se fosse do dia 12, porque já mais tarde, aí no período da noite, né, sexta-feira, a gente irá subir a análise do dia 13. Então, fica explicitado aí para vocês não perderem o raciocínio. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico. Tivemos ontem, então, pessoal, resultado aí dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado veio bem acima em relação à projeção, que era aí de 242 mil novos solicitantes pelo seguro. Também saiu o índice de preço ao produtor, referente ao mês de maio, resultado abaixo aí da projeção, que era de 0,2. Já as três principais bolsas se mantiveram estáveis, mesmo com resultados ruins destes dois eventos. S&P acabou subindo 0,38, Dow Jones alta de 0,24 e a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma leve alta de 0,24 também. Pessoal, vindo para o Bitcoin, foi um pouco diferente aí a situação das três principais bolsas. No diário, tivemos uma queda forte, praticamente um recuo aí de 2,63%. Neste momento, para nós, já caindo aí, pessoal, 1,32. Preço a mercado aqui, US$ 104.419. Então, vamos dar uma olhadinha para ver o que rolou após a última análise, no caso, quarta-feira à noite. Quais são as expectativas aí para a madrugada de hoje até a nova análise à noite. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, basicamente nós estávamos aqui na proximidade da média, fizemos algumas identificações importantes, principalmente a ausência de volume, né, pessoal? A gente já estava bastante cético, né, um pouco com o pé atrás em relação à possibilidade aí de uma reação por parte dos compradores. Fizemos a identificação de um topo triplo, a questão dos candlesticks no diário, tivemos a formação de um enforcado, posteriormente um candlestick com padrão de força vendedora, com volume bastante expressivo, enfim, de fato o cenário não estava favorável. A gente trouxe esse sentimento aqui para vocês. A gente basicamente tinha como uma única condicionante era esse candlestick aqui no tempo gráfico de 2 horas e mesmo assim eu reforcei a impossibilidade de cravar, né, de fato que eles seriam, né, os responsáveis aí pela eventual reação. Eu basicamente trouxe aquilo que era a única condicionante visível, porém menos importante. E ao que percebe, né, pessoal, a gente de fato veio buscar níveis inferiores, era um convite aos vendedores, como eu mencionei. Basicamente, os compradores entregaram o prato e a comida para os vendedores e veio aí uma movimentação totalmente descendente, com topos e fundos, e de fato viemos buscar os nossos suportes, né? Tínhamos como referência o diagonal, que fazia alusão aos antigos topos, né? Pós rompimento, a gente estava utilizando como suporte e o nosso secundário horizontal aqui na proximidade dos 106.800. Então, pessoal, a gente percebe que de fato houve, né, uma briga bastante forte aqui nessa região. Inclusive, o Bitcoin chegou a reagir durante o dia, batendo ali a região dos 108.500, mas, né, posteriormente
veio mais chumbo por parte dos vendedores, né? A gente percebe, reduzindo o tempo gráfico, como foi a movimentação aqui em cima dos nossos suportes, né? Acabou trazendo aí um pullback de maior expressão, mas posteriormente, né, pessoal, só volume vendedor, né, inclusive confirmando novamente o rompimento, que seria, né, a nossa última barreira aí para que o mercado buscasse, níveis inferiores novamente. Então, infelizmente, veio muito rápido. É o que eu falo, a gente tenta passar um panorama a cada 24 horas, mas a gente não consegue prever a velocidade dos movimentos. A gente sabe pontos em que haverá conflito de interesses, bateção de cabeça, enfim, mas existem momentos que o mercado, pessoal, acaba estando muito volátil. Então, poderia sim ter essa possibilidade, né, de perder essa região, mas eu acreditava que demandaria um pouco mais de tempo e eventualmente poderia acontecer nos próximos dias. Acabou acontecendo hoje mesmo, né? Então tivemos uma reação como era esperado, mas os compradores acabaram desistindo de continuar a ascendência do preço. Eu acredito, né, pela forte correlação com as três principais bolsas nos Estados Unidos. Lá elas operam próximas aos seus respectivos topos históricos também, pessoal. Então é comum essas retrações mais acentuadas. Então, infelizmente, viemos aí buscar a proximidade, né, dos 102.850. Então, pessoal, o que que é o primeiro passo aqui para a gente dar continuidade e tentar entender o cenário daqui em diante? As atualizações referente às marcações, tá, pessoal? Primeiro, essa marcação aqui, que estávamos usando como suporte diagonal, a gente sobe ela novamente, pessoal, e agora temos novamente um ciclo com uma sequência lógica de topos descendentes. Então, novamente, torna-se uma zona de patrulha, seja para rompimento ou recusa de preço, mesmo considerando a grande distância atual do preço a mercado, a gente já vai deixar marcado aqui no gráfico como referência. O próximo ponto, pessoal, é a atualização deste suporte horizontal aqui na proximidade dos 106.800, em vista pela facilidade de rompimento em ambos os sentidos, né, seja para o mercado buscar níveis superiores, seja para o mercado buscar níveis inferiores, considerando que de fato houve uma reação pullback, mas acredito que faça mais sentido a gente trazer essa marcação para cá, em vista dos múltiplos encontros que tivemos nessa região, pessoal. Então aqui é perceptível que houve um encontro da abertura deste candlestick, do fechamento desse, da abertura desse, fechamento desse, bem próximo da máxima desse, bem próximo das duas mínimas desses dois candles, da abertura desse, bem perto do fechamento, bem perto do fechamento, enfim, a gente talvez veja mais sentido para o atual momento utilizarmos aqui agora a região aí dos 105.825 como uma nova resistência, em vista, né, pessoal, desses pontos que foram encontrados aí em um mesmo nível e pela questão, né, do que foi o dia de hoje, né, a amplitude da queda nos faz ter aí um pouquinho mais, né, de cautela em vista de que poderemos sim buscar níveis inferiores a depender aí do que tivermos de formação de estrutura de preço, tá, pessoal? Então, acho que essas são as principais atualizações. Quando a gente olha num cenário micro, a gente vê no presente momento aqui, pessoal, ainda a ausência de volume comprador, tá? Então, para a gente
almejar aí que os compradores consigam segurar a região dos 102.820, que foi o fundo desse candlestick atual. Muito importante, né, que tenha a presença de volume comprador, justamente para que possa, né, pessoal, pelo menos uma reação para, quem sabe, buscarmos aqui a nova resistência. Então a gente vai reduzindo o tempo gráfico, vai observando aí, né, uma reação mínima por parte dos compradores, não tão otimista assim, mas já é alguma coisa, né? 3 horas, 2 horas, 1 hora. Fica bastante evidente, mas de fato, né, num tempo gráfico maior, que nos dá uma maior assertividade, digamos, né? A gente ainda tem a ausência de volume comprador, como é o caso do tempo gráfico de 4 horas, e é imprescindível, né, que tenhamos o poder dos compradores segurando aqui ah, na proximidade aí deste fundo, região dos 102.820, né, para que, quem sabe, a gente consiga analisar o comportamento aqui. Acredito que num primeiro momento, né, considerando uma ação mais contundente dos compradores, a gente deverá ter aí uma reação dos vendedores novamente, e aí posteriormente a gente vai colher essas evidências. Agora, se houver aí uma reação mais incisiva, né, acredito sim em uma retração, e a depender, né, pessoal, do volume, formação de candlestick, a gente, né, pode buscar aí novamente níveis superiores. Acho um pouco mais difícil em vista do que está sendo o cenário atual, mas tudo é possível. Então depende muito aí de como o preço se comporta nas regiões que estão marcadas aqui no gráfico, beleza? Então é isso. Acho que a gente precisa analisar a questão deste fundo aqui, né, pessoal? Foi formado no presente momento, né, e de fato verificar se os compradores terão a competência, né, de conseguir segurar esse fundo para que possamos buscar aqui a nossa primeira resistência, a nossa região aí dos 105.820 aproximadamente. Beleza, pessoal? Outro ponto, né? Caso continue com ausência de volume comprador, tá, pessoal? A gente vai ter a abertura aí do próximo candlestick a 1 da manhã. Faltam aproximadamente 26 minutos. Na ausência de volume comprador, né, perdendo aqui a região do fundo, né, 102.850 aproximadamente, aí a gente tem uma grande possibilidade de buscarmos, né, o nosso primeiro suporte delineado aí na região dos 100.600, fazendo alusão a esses dois fundos aqui. Então a gente provavelmente vindo aqui, creio que novamente os compradores irão reagir, e é aquela mesma análise que deve ser feita, né, pessoal? Qual o volume que será plotado aqui, né, a formação de candlestick, né, a estrutura de preço. Então tudo isso é importante, justamente porque na ausência dessas condicionantes importantes, como foi aqui no nosso suporte diagonal ou ex-suporte diagonal, pessoal, a gente presenciou aí, né, um rompimento com bastante louvor, verticalizado, né? De fato, o mercado veio bem além, pelo menos, né, em um curto espaço de tempo que não era esperado. A gente podia ter sim essa possibilidade, mas eu não acreditava que seria possível acontecer, né, logo após aí a análise, ou seja, nas próximas 24 horas. Mas o mercado é muito dinâmico. Felizmente, a gente só aparece aqui no canal uma vez por dia, né, pessoal? Então fica um pouco mais difícil a gente, né, conseguir trazer com muita exatidão, mas, né, o sentimento, o cenário, creio que esteja fazendo um trabalho legal. Basta você acompanhar as últimas análises, você vai ver que de fato a maior parte do que é passado aqui tem total sentido, né? E de fato muitas vezes acontece, né, aquilo que é compartilhado. Beleza, pessoal? Acho que basicamente é isso. A gente vai trabalhar com esses novos pontos, tá? Acho importante você atualizar aí no seu gráfico também, né? Inclusive, se você está começando
Fazer o acompanhamento, né, pessoal? Quando o preço chegar nesses pontos, analise como o mercado irá se comportar. Você vai ver que de fato é diferente, né? Existe um porquê e justamente esses pequenos detalhes, né, eles vão fazendo a diferença no seu operacional e, consequentemente, conforme você vai acompanhando o gráfico ao longo do dia, você vai adquirindo também tempo de tela, que também é fundamental, né, para qualquer analista gráfico ou, né, aplicador, neste caso aqui do Price Action. Fechado? Então, pessoal, acho que é isso no gráfico, acho que não faltou nada. A gente de fato confirma aqui, né, pessoal, a resistência que não foi rompida, né, região aí dos 110 para 150. Era aquele pequeno desafio que foi colocado aí em jogo e infelizmente não tivemos êxito, mas tá bom, a gente ainda mantém um certo positivismo, né, quando a gente acaba analisando o gráfico, ao que parece vem aí uma certa consolidação, precisa torcer, né, pessoal, para que o mercado fique de fato lateralizado, né, e não crie uma estrutura descendente, porque senão, né, de fato a gente poderá buscar aí níveis inferiores, né, fazendo talvez alusão a esses últimos fundos, né, inclusive perdendo aí a região próxima dos 100 mil. Então acho que vai depender muito, né, conforme for a proximidade dos pontos. Óbvio que o preço nunca vai direto, por isso a gente já enxerga aí uma potencial, né, possibilidade já de reação, né, dependendo aí do que a gente tiver de volume comprador nas próximas horas. Beleza? Acho que é isso. Então, vamos dar uma olhadinha no livro aqui, pessoal. Acredito que deva ter aí algumas atualizações interessantes em vista de toda essa movimentação no dia. Bom, pessoal, aqui no lado dos vendedores, ó, região dos 104.600. A gente tem quase 12,2 milhões de dólares posicionados. 104.600. A gente está bem próximo aqui, inclusive, do preço. Ou seja, já é um ponto aí a estar atento, né? São quase 12 milhões aqui posicionados. Temos aí este ponto a ficar de olho. E para cima, pessoal, livro totalmente diluído. Impressionante como foi a movimentação no mercado hoje. Simplesmente o dinheiro sumiu na mesa aqui pelos vendedores, totalmente diluído, pulverizado. Pessoal, isso aqui é melzinho na chupeta para os compradores conseguirem mover preço, hein, pessoal? Olha só que beleza. Livro fácil desse aqui e a gente passando raiva com o Bitcoin recuando novamente. Vejam só como as coisas são. Mas é isso, né? Quem sabe a gente seja surpreendido aí, consiga novamente recuperar alguns níveis, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pelo lado dos compradores. Um livro também diluído, pessoal. A gente vai ver uma certa acumulação aqui na região dos 102. A gente tem quase 9 milhões de dólares. E região dos 101, 100, 1.500 e 100 mil, pessoal. Então, totalizando aqui, ó, esses três níveis, dá aproximadamente 22 com 32 milhões de dólares, pessoal, posicionados. Isso me faz colocar aqui, pessoal, um suporte com um range maior, tá? Pela questão do número de lotes que são mostrados no presente momento, por fazer sentido em relação a este fundo aqui e por estarmos na proximidade
da virada de centena, pessoal. Ou seja, vamos fortalecer aqui essa região, que de fato temos acumulação de lotes e todas essas evidências que foram mencionadas aqui para vocês. Então faz muito sentido a gente analisar o comportamento do preço, evidentemente, né, pessoal, perdendo aí este fundo atual, não havendo volume comprador. Então a gente ainda tem um impasse, mas já vamos deixar delineado aqui para futuro acompanhamento. Então temos um range aí entre o 101 e o 100, é um suporte mais conflitado em vista do que colhemos aqui de evidências. E basicamente é isso, livro finalizado. Vamos todos juntos acompanhar o mercado daqui em diante, ver se de fato aí os compradores, né, conseguem trazer mais volume comprador para que possamos, né, buscar novamente aqui proximidade da nova resistência e para quem sabe num cenário muito perfeito, né, pessoal, mesmo havendo aí uma eventual retração por parte dos vendedores, a gente conseguir dar continuidade aí buscando níveis superiores, quem sabe até mesmo a proximidade aqui da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico, né, de 4 horas, ou pode ser 3 horas, enfim, algo que nos traga aí um respiro, mas, né, o cenário vai se desenhando aí para uma estrutura lateralizada, né, até o presente momento, mas dependendo dos próximos dias poderá, né, se formar aí uma estrutura descendente com topos e fundos também, tá, pessoal? Então, momento de mais cautela, bastante paciência, tranquilidade, né? Vamos fazendo aqui os trabalhos, né, por partes, diariamente, trazendo para vocês aí todo o cenário, né, o contexto, justamente para que possa lhe auxiliar, né, para suas eventuais aí operações, né, seja especulando, seja para compor, né, a sua carteira de investimentos ou até mesmo operações de mais dias, enfim, tudo aquilo que possa ser ajudado aí no seu planejamento. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço sua presença aqui no canal. Se você é novo, está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, muito importante aqui para o engajamento, para que possa chegar ao maior número de pessoas. E é isso, eu desejo uma excelente noite para você, uma boa noite e te vejo no final do dia. Um grande abraço.